16 horas, 2 minutos. Solicito os colegas o registro da presença para a abertura da ordem do dia. Da sessão. Boa tarde, vereadores, cidade de Vitória, assessores, todas as pessoas que nos acompanham ao vivo nas redes sociais. Que agora conta com interpretação de Libras. Foi só um teste ontem? Ah, tá ali. Intérpretes de Libras com a tela de intérpretes de Libras. Convidar o vereador Leonil para fazer a leitura do texto bíblico. Peço a todos que se coloquem em posição de respeito. Senhor presidente, Salmos 37, versos 1 ao 5. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tem inveja dos que praticam a iniquidade. 2. Porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. 3. Confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. 4. Deleita-te também no Senhor e Ele concederá os desejos do teu coração. E o 5º e último, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele, o mais Ele fará. Não, por favor, vereador Deninho, vai secretariar os trabalhos, vai ler com tranquilidade. Presidência do plenário, se alguma retificação, fazer nota publicada. Senhor presidente, por favor. Oi. Existe uma mesa que foi eleita no primeiro biênio e que não é o vereador Deninho, que o secretário. Então, gostaria que Vossa Excelência fizesse valer o que foi decidido por essa casa. Seria o vereador Leonil para fazer secretariar os trabalhos, de acordo com... Porque o vereador Leonil não cumpre o horário dessa casa, chega sempre atrasado, assim, 4h30, 5 horas. Então, por isso que eu estou sentado aqui. Mas como hoje é uma exceção, ele esteve aqui, que é final de ano, deve ter alguma coisa da prefeitura, então vou dar licença aqui. Obrigado, vereador. Gostaria só de levantar as faltas do vereador Deninho em todo esse primeiro biênio para mostrar que não condiz com a realidade que o vereador anda falando. Vamos para a sessão. Não há nenhuma retificação a fazer na ata publicada, a ata aprovada. Leitura do expediente. Boa tarde a todos, cidade de Vitória, os vereadores aqui presentes. Só registrar, vereador, que a vereadora Neuzinha ainda não chegou, porque ela está sendo diplomada hoje, a primeira suplente deputada estadual. Para a gente é motivo de muita alegria e honra. Vereador Leonil, inclusive o vereador Gandini, também, vereador, está sendo diplomado agora às 16 horas. Por isso, registrar a ausência dele. Obrigado, vereador. Registrando também a presença de líderes aqui que nos honram com a presença. Gilcinho, presidente da comunidade de São Cristóvão. Deus abençoe sua vida, meu amigo. Jorginho George de Guanabara também, liderança ali de Santos Dumont, que Deus possa abençoar. Ordem 1, requerimento de número 5104/2018, Davi Ismael. 5529/2018, Dalto Neves. 5530, Dalto Neves. 9529, Dalto Neves. 9530, Dalto Neves. 9531, Dalto Neves. 9532, 9533, também do vereador Dalto Neves. 9534, vereador Mazinho dos Anjos.
9535, do vereador Mazinho dos Anjos. 9536, vereador Dalton Neves. 9537, Mazinho dos Anjos. 9540, Luiz Paulo Amorim. 9541, Luiz Paulo Amorim. 9542, Luiz Paulo Amorim. 95... Perdão, justificativa da ausência, número 45/2018. Data 18/12/2018, às 16h25:14. Autor, vereador Fabrício Gandinho, vereador signatário do uso das suas prerrogativas regimentais, vem através destes ofícios justificar a sua ausência na sessão do dia 19 de dezembro de 2018, motivo conforme a convocação da Justiça Eleitoral para a cerimônia de diplomação para o cargo de deputado estadual, no dia 19 de dezembro, às 16 horas. Leitura do expediente justificativa de ausência. 15, moção 144/2018, Mazinho dos Anjos. Esta moção de aplauso tem como finalidade parabenizar e reconhecer o excelentíssimo trabalho realizado pela gestão 2015-2018 da Federação de Futebol do Estado do Espírito Santo, FES, conduzida pelo presidente Gustavo Oliveira Vieira. Leitura do expediente da moção. 16, regimento de informação, número 163/2018, vereador Mazinho dos Anjos. Regimento de informação 164, vereador também Mazinho dos Anjos. Lido, expediente, vereador presidente Vinícius Simões. Obrigado, vereador. Incluso na ordem do dia os projetos lidos para discussão especial e recebimento de emendas. Defiro todas as indicações, votos de pesar, requerimento de plenário, não sujeitos à votação. Em discussão, as demais proposições dos vereadores presentes, votos de louvor, moções, requerimento sujeito à votação. Proposições em discussão, encerrada a discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Encerrado o pequeno expediente. Primeira liderança, vereador Davi. Vereador Wanderson. Vereadora Neuzinha. Vereador Sandro Parrini. 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, por favor, Judeninho, isso é importante, hein? Gostaria de sua atenção, muito importante. Senhores vereadores, assistentes das galerias, aqueles que nos acompanham pelo Facebook ao vivo, servidores da casa, boa tarde a todos. Senhor presidente, eu gostaria de tratar aqui rapidamente sobre dois assuntos. O primeiro, vereador Kleber, vereador Amorim, o primeiro é com relação ao campo do Lolão. Gostaria de trazer novamente e rapidamente esse assunto, até porque vereador Leonil, desculpa, vereador, porque eu sempre te vejo aqui, desculpa, vereador Leonil, lógico, pô. Vereador Leonil, que é até bom o vereador Leonil estar presente e ter até se posicionado aqui agora, né? Nós tivemos a informação, vereador Leonil, que o campo do Lolão, que o prefeito daria a ordem de serviço para a reforma geral do campo do Lolão ainda esse ano. E essa informação, ela foi replicada, ela foi transmitida, ela foi passada para as comunidades, ela foi passada para aqueles que utilizam o campo. Criou campo do Lolão, São Cristóvão, Santa Marta. É Santa Marta, São Cristóvão. São Cristóvão, Santa Marta, Santa Marta, São Cristóvão. Enfim, e nós fizemos a divulgação disso. E a gente está finalizando o mês, finalizando o ano,
entraremos aí em um recesso agora em janeiro, nós vereadores, e eu gostaria de um posicionamento da prefeitura, Já até tô porque, vendo isso agora, até porque eu já, inclusive hoje, eu publiquei nas redes sociais que o campo do Lolão será reformado. Estou fazendo essa publicação porque a informação que nós tivemos, né, vereador Kleber, era de que ainda esse ano ia ser dada ordem de serviço. Então, só gostaria de citar com relação a esse assunto. Um outro assunto que também é de extrema importância, diz respeito à regularização fundiária. Regularização fundiária na região de Maruípe. Hoje nós teremos um evento importante, que é a solenidade de início do serviço de regularização fundiária da Fazenda Maruípe, com a primeira etapa, que é o bairro Joana d'Arc. Nós estamos acompanhando de perto essa questão, os vereadores da região têm acompanhado de perto essa situação, né? Essa coisa maravilhosa para a nossa região ali, para Santa Marta, Andorinha, Joana d'Arc, Taboazeiro, Maruípe, São Cristóvão, enfim. A gente está acompanhando de perto, nós vereadores da região. E aí, eu recebo um convite da Prefeitura Municipal de Vitória para um evento hoje, no mesmo horário, para entrega de escrituras que diz respeito à regularização fundiária. No mesmo horário, a Prefeitura de Vitória também faz esse convite, entrega de escrituras de terrenos do bairro Maria Ortiz, Praia do Suá, Andorinhas, Itararé, Ilha de Monte Belo, São Pedro, Nova Palestina e Santa Marta. Aí fica difícil. Vereador Denim. Fica difícil. Como que nós vamos fazer? Será? Aí eu vou fazer uma pergunta aqui. Será que se fosse na sua comunidade, na sua região, vereador Deninho, isso seria feito? Será que se fosse no centro de Vitória, isso aconteceria? Porque aqui coloca o vereador numa situação difícil, sem necessidade. Nós temos que ir em 2 eventos, porque são situações e questões da nossa região, que nós estamos participando e que gostaríamos de participar, e a gente fica numa situação difícil, porque nós vamos ter que optar onde nós iremos. Então, assim, eu gostaria de fazer uma reflexão e pedir o nosso líder do prefeito está aqui. Vossa Excelência vai ficar numa situação difícil. Eu estou falando, vereador Leonil, assim, com todo respeito, porque Vossa Excelência é também o representante da região. E uma parte, vereador. Pois não. Eu recebi os 2 convites, realmente conflitam os horários, os dias, e de 2 assuntos que é de interesse da nossa região. Eu entendo que são 2 poderes totalmente diferentes e que não trabalham um pelo outro, né? E acabou conflitando. O problema é que foi horário e dia, e que a gente ficou realmente na sinuca de bico. Então a gente hoje vai ter que, eu particularmente eu vou tentar passar nas 2, eu não sei como que eu vou fazer, entendeu? E porque são 2 assuntos muito importantes e que tem participação maciça nossa como vereadores, das lideranças comunitárias, história nisso tudo, que são sonhos que estão sendo realizados, que foi construído por várias mãos. Então, assim, eu não sei também como fazer hoje, não. Só estou fazendo esse registro, só para finalizar, presidente, porque eu acho que o assunto é importante. Só que eu gostaria de perguntar, quando falo no Itararé, qual área do Itararé que estão entregando escritura?
Tem uma... Porque ali eu sei que tem o Promorá. Mas a prefeitura não tem interferido em nada em termos de escritura lá no bairro. Não vejo ninguém discutindo nada sobre isso. Ok, eu só estou trazendo essa reflexão, senhor presidente, já vou finalizar, porque eu acho que os dois eventos são importantes e nós gostaríamos muito de participar dos dois eventos, tanto da prefeitura, participar, estar lá falando, elogiando a prefeitura pela entrega das escrituras e também, gostaríamos e muito de também estar nesse evento da regularização fundiária da Fazenda Maruípe, também participando, elogiando a ação, e aí talvez nós consigamos fazer isso que Vossa Excelência falou, dar uma passadinha em uma e passadinha na outra. Agora, eu não sei se a gente vai ter voz e vai conseguir fazer da melhor forma, porque a gente tem que trabalhar fazendo e dando o melhor. E, okay? vereador, só antes que Vossa Excelência desce, só lembrando que com todas essas dificuldades, vamos agradecer a Deus que a Grande Maruípe está sendo muito bem assistida e agora valorizada. Isso aí. Vereador Mazinho. Boa tarde, presidente. Boa tarde, vereadores, servidores dessa casa. Quem nos assiste e nos ouve pelo Facebook da Câmara. Presidente, eu venho hoje aqui nessa tribuna trazer um tema que está afligindo não só empreendedores, como muitos munícipes de Vitória. Vereador Mazinho, só uma parte, excelência. Eu gostaria que todos os vereadores dessa casa prestassem muita atenção no que Mazinho vai falar. Sério? Muito sério, porque é importantíssimo o que ele vai falar. Vossa Excelência prestar atenção também? Há alguns meses atrás, aproximadamente uns 3, 4 meses, vereador Natan trouxe um grupo de empreendedores, empresários, de caçambas coletores aqui na Câmara, e nós fizemos uma reunião com eles na Comissão de Desburocratização. Eles trouxeram uma demanda que a Prefeitura de Vitória, através de uma lei, de um decreto, está cobrando agora, para você colocar uma caçamba no município, uma taxa. O primeiro problema é que a taxa não tem dosimetria nenhuma. Se você ficar 15 dias com a caçamba coletora, você paga R$ 340 e alguns centavos. Se você ficar 16 dias, você paga 1.600 e alguma coisa. Ou seja, tem 3 valores fixos lá, que não tem uma dosimetria, não tem uma análise criteriosa de caso a caso. Esse não é o grande problema, vereador Roberto. O grande problema é que se está se cobrando uma licença para poder colocar uma caixa coletora. O cidadão quer fazer uma pequena reforma na casa dele, que não precisa de licença, diga-se de passagem, porque tem uma instituição normativa que tirou, aí agora exige a licença da caçamba. Aí o cara quer fazer uma coisa de emergência, combina com o pedreiro, aí tem que ter a licença da caçamba. Ele vai na prefeitura, a licença demora em média 8 dias. O cara desistiu. 8 dias. E se ele protocolar e demorar para ir lá buscar, se ele não buscar lá no 5º dia para ver como é que está o andamento, é arquivado o processo. O sujeito não consegue fazer a obra na casa dele nunca. E o pior, o que está acontecendo agora? O cidadão não contrata mais a caçamba porque não consegue. Então os donos de caçamba não estão tendo mais demanda. Estão mandando, o vereador Leninho acabou de falar que teve um empreendedor que ligou para ele e demitiu 6 essa semana. Eu, excelência, também. Vereador Amorim também. Então, quer dizer, estão fechando os estabelecimentos por causa disso. E o pior, o morador agora, o que ele faz? Quando ele tem que fazer uma obra. Ele vai no vizinho, joga o entulho dele lá no vizinho, e o fiscal, que ganha 40% da multa, ele vai lá e multa o cidadão, sem o cara nem saber de onde veio o lixo. O cara é pego de surpresa, quando o nome dele entra em dívida ativa, quando ele recebe uma notificação que o nome dele está sujo, de uma multa que não foi nem ele que botou o lixo. Então, assim,
Eu liguei para o secretário Henrique essa semana, ele falou que isso é atribuição da CETRAN. E tem um problema mais grave ainda, senhores vereadores. Eu recebi um áudio aqui, uma denúncia de uma das pessoas que foi buscar tentar essa licença, que o servidor lá do protocolo e o servidor do 5º andar fala que a culpa é dos vereadores. Que os vereadores que fizeram a lei. Então, por isso que tem que ter essa licença, que demora 8 dias, que ninguém consegue tirar, tem que pagar um valor absurdo, porque os vereadores são os culpados. É o que o cara fala para se livrar do problema lá na frente, do empreendedor, do cidadão. Excelência, só uma parte aí. E onde tem uns parquímetros, que é uma área já que está... que a empresa que alocou aquele espaço e que explora, como fica? Tem esse problema. Eu fiz um parecer aqui, um documento de 6 páginas, que eu coloco exatamente a questão da duplicidade de cobrança. Né? Você tem que pagar a licença para botar caçamba e tem que pagar o rotativo ainda, para deixar a caçamba lá. Então, assim, é um outro problema que está aqui no documento que eu entreguei ao vereador Natan, que ele está tentando, de alguma forma, resolver isso. Não sei o que está acontecendo com a CETRAN, parece que a secretaria acabou, não sei se fechou as portas, que nada anda na CETRAN mais. Eu não sei se só eu estou sentindo isso, todos os vereadores. Queria saber do líder se a CETRAN parou de existir, porque não funciona. Esses dias na minha casa eu fui sair, nem pintura de rua tem. Eu fui sair, tinha um carro parado na frente da garagem, eu fiquei lá 3 horas esperando o carro sair. Tive que ligar para a guarda, para ela buscar o carro, o vizinho esperando, 3 famílias lá esperando, o cidadão tirar o carro da frente da minha garagem, porque nem pintura tem na rua. Então não sei o que está acontecendo com a CETRAN. Se ela parou de existir ou se está mesmo sem funcionar, porque não está atendendo as demandas da cidade. Não está atendendo as demandas da cidade. Obrigado, presidente. Vereadores, passamos agora a hora dos oradores inscritos. Vereador Kleber. Boa tarde, presidente. Presidente, eu vou falar 5 minutos e vou dar 5 minutos para o vereador Deninho falar. Boa tarde, presidente. Boa tarde, vereadores, assessores, assistentes da galeria. Quero, nesse momento, vereador Sandro Parrini, fazer coros à voz do senhor. Cadê Sandro? Sandro Parrini. Tudo bem, a gente concorda que houve conflitos, né, de datas, de hora, de dia, enfim. Mas esse convite do governo do estado já está circulando há mais de 10 dias. Então, todo mundo já sabia que hoje, às 19 horas, no bairro Joana d'Arc, na escola Professor Vecenírio da Silva Pascoal, seria dado, tem a solenidade de início do serviço de regularização fundiária da Fazenda Maruípe. Então, acho que não é um argumento muito louvável e plausível, sim, em relação à questão da data. Poderia ter, sim, a prefeitura poderia, sim, Toninho, ter... Hoje até conversei com a Beth em relação a isso, mas não justifica, porque essa data do governo do estado já vinha sendo falada há mais tempo, que hoje seria entregue e dada a ter a solenidade da regularização fundiária em Joana d'Arc. Então, lamentável fazer isso. Eu já escolhi aonde que eu vou participar. Óbvio, claro que eu vou participar lá em Joana d'Arc. Se der tempo, eu vou passar, sim, na Casa do Cidadão, para participar também, mas vou participar lá porque nós temos uma grande contribuição nesse projeto da regularização fundiária de Maruípe,
da Fazenda Maruípe desde 2013, quando nós assinamos, ainda como líder comunitário, faço parte da comissão, junto com o Marcelo, com o Fernando, com a Aninha. A Aninha é assessora do vereador Roberto Martins. Então a gente já vem acompanhando isso e, infelizmente, lamentavelmente, na mesma data hoje, mas eu já tive o meu posicionamento, vou participar, até porque essa pasta, essa secretaria, o ano que vem, ela vai ser governada pelo Marcos Vicente, um grande amigo, um grande companheiro político, e ele vai estar à frente dessa pasta, e eu preciso estar junto com o deputado, né, agora secretário de Desenvolvimento Urbano do nosso estado, vereador Deninho. Então, assim, a gente vai estar junto aí, colocando essas questões para andar, tentar, a gente sabe que o recurso ele é pequeno para o ano que vem, mas tentar, junto com o Marcos Vicente ali na pasta, fazer com que as pessoas recebam a sua certidão, tenham as suas residências em seu nome, seu Gilson. O senhor que, né, é de liderança de São Cristóvão, sabe da importância que tem de uma pessoa receber a sua escritura, definitivamente. Você pode, a sua identidade, você pode comprar, você pode vender, você pode financiar. Então, isso é muito importante e traz dignidade às pessoas que há muitos anos estão aguardando essa escritura. Então, vou participar em Joana d'Arc e logo em seguida estaremos, se ainda der tempo, se ainda tiver o evento na Casa do Cidadão, vamos participar na Casa do Cidadão. Vai ter alguém para me representar na Casa do Cidadão, com certeza, teremos um representante lá, mas no caso, eu vou participar lá em Joana d'Arc, junto com os moradores, porque acredito que esse momento é muito importante para a comunidade. Hoje já recebemos várias lideranças de Joana d'Arc no nosso gabinete, conversamos muito e falamos que o ano que vem nós estamos à disposição para dar continuidade a esse trabalho na pasta da Secretaria de Desenvolvimento Urbano do nosso estado. Vou passar os meus 5 minutos para o vereador Deninho Silva, grande liderança, grande parceiro e amigo. Vereador Deninho. Senhores vereadores dessa casa, quero agradecer ao presidente Kleber Félix, um grande amigo, humilde, simples, parceiro, uma grande liderança daquela região de Resistência, Santa Marta, Andorinha, Joana d'Arc, etc. Senhores vereadores, eu gostaria de que os senhores prestassem atenção, vereador Sandro Parrini, porque o tema que o Mazinho trouxe aqui hoje nessa casa é preocupante demais. Vereador Leonil, Vossa Excelência, que ainda é o líder aqui dessa casa, eu quero chamar a atenção dos senhores, vereador Max. Os bairros de periferia estão sofrendo na carne essa situação das caçambas que Mazinho trouxe. E aí, olha só os problemas que está gerando a cidade de Vitória. Minha comunidade, eu estou mais ou menos 30 dias, presidente, sofrendo com isso. Hoje de manhã, Mazinho, eu botei Léo Formigão dentro do meu carro, andei com o Léo Formigão na Grande Goiabeira para mostrar para ele a quantidade de lixo que está pela Grande Goiabeiras, de entulho, justamente porque o vereador Mazinho trouxe aqui. O cara não consegue mais botar a caçamba para recolher o entulho. Vereador Deunil, isso é preocupante. Tem que pagar R$370, 400, 600, mil, acima de R$1.000, presidente. E além de tudo, a dificuldade de conseguir isso aí, vereador Leonil. Aí isso está acontecendo? Vereador Mazinho, Vossa Excelência está brigando pela causa de pessoas de rua também, aí junto com o Max. Bairro Jabu, por exemplo, tinha sumido o morador de rua. Voltou. Sabe por quê? Porque estão recolhendo entulho na porta da casa das pessoas, ganhando 5, 10 reais, vai lá, joga na beira da maré, ganha seus 10 reais, fuma pedra no meio na frente da casa das pessoas, porque não tem caçamba. Aí você vai falar para o morador da casa, poxa, Deninho, ele não tem onde jogar, porque não tem bota fora. A prefeitura não recolhe entulho. Vereador Mazinho, a prefeitura não recolhe entulho. Ponto. Não tem bota fora, legalizado. A pessoa vai jogar o entulho aonde? Vai jogar na rua, não tem jeito. Não tem fiscal para fiscalizar. Lá na Maré da Grande Goiabeiras, eu estou sofrendo diariamente com isso. A rua fica interditada de tanto lixo que está, de tanto entulho, vereador Kleber. Ele joga debaixo da câmera lá, não quer nem saber. E eu não estou aqui falando mal de morador que faz isso, não.
senhor presidente. Estou falando, nós temos que tomar uma atitude nisso aqui, vereador Leonil, urgente, urgentíssimo. E até o prefeito, eu tenho certeza que o prefeito não está sabendo disso, porque hoje me ligou um cidadão, senhor Vicente, empresário, está mandando 6 pessoas embora hoje, porque ele não consegue tirar a licença e não consegue sustentar. Como é que ele vai cobrar, se a prefeitura cobra dele R$300 para ele botar caçamba na rua? Quanto que ele vai cobrar de você botar o entulho? A pessoa está fazendo uma obra, a pessoa vai lá para receber seu 13º, Mazinho, uma dificuldade danada. Aí ela espera o ano todo para fazer uma obra de pequena reforma na sua casa. Vai quebrar uma paredezinha, ela vai ter que pagar 300 da caçamba, mais 500 do aluguel da caçamba. E aí como é que fica? Como é que ela vai pagar o material e pedreiro, senhores vereadores? Isso que Mazinho trouxe aqui é grave, eu queria que vocês prestassem atenção, levassem a sério, porque eu estou passando por essa dificuldade já tem meses, não estou nem dormindo, vereador Leonil. Se você olhar aqui no WhatsApp agora, Flávia do Jabu acabou de mandar aqui agora para mim de novo. É toda hora. É toda hora. Eu estou ligando para Léo Formigão e para a Marina, lá, do gerente lá, a cada 10 minutos. A Duarte Rabelo, se vocês forem lá agora, tá aqui, ó. Mandaram para mim aqui agora, aqui, vou dar para vocês verem aqui, ó. Não estou brincando. Aqui, ó. Vou botar aqui, ó. Marina, mandei para ela aqui, ó. Não está dando conta, aqui, ó. Duarte Rabelo, aqui, ó. Olha a quantidade de entulho e lixo na rua feira lá. Porque não tem onde botar. Não tem a caçamba, é um absurdo o aluguel. A licença é um absurdo. Vou repetir, Mazinho. A pessoa fica um ano todo para ganhar seu 13º. Vereador Roberto. Para fazer uma pequena reforma na sua casa. Aí ela vai lá, gasta com material, gasta com pedreiro. Aí vai ter que gastar 300 e poucos reais com a licença, mais 500 ou R$1.000 com o aluguel da caçamba. E aí? Aí a pessoa vai ter que se suicidar, ela vai fazer, sabe o que ela vai fazer, a pessoa? Não vai adianta. Ela vai quebrar a parede, ela vai pegar aquela resto de obra e vai botar na rua. E quem vai pagar isso aí vai ser eu, vai ser você, vai ser todo mundo, o município todo vai pagar por isso. Porque quem vai ter que recolher vai ser a prefeitura. Então é muito mais fácil, vereador Leonil, a prefeitura liberar as caçambas como sempre foi liberado, sem cobrar taxa nenhuma, para que a pessoa possa ter oportunidade de fazer a sua obra, colocar na caçamba e pagar somente o aluguel da caçamba. Eu tenho certeza, vou repetir aqui, eu queria que cadê o Fernando Rocha aqui, era para estar aqui presente. Cadê o Toninho? Toninho, esse assunto é sério e eu gostaria que Vossa Excelência levasse agora para o prefeito isso aí. Isso está trazendo transtorno para nós vereadores, como o Bazinho mesmo falou, estão acusando a gente disso aí. A pessoa não está conseguindo alugar a caçamba, estão cobrando um valor absurdo de aluguel de caçamba, tá entendendo? E a pessoa espera o ano todo para fazer uma obra e está passando essa dificuldade. Isso é muito grave, o que o Mazinho trouxe aqui. Isso está deixando a gente sem dormir. Eu, por exemplo, que moro na comunidade de periferia, as pessoas geralmente no final do ano fazem uma pequena reforma. Se Vossa Excelência for andar no meu bairro lá, presidente, tenho certeza que o centro de Vitória também está assim, que eu passo lá, eu vejo um monte de lixo na rua também, de entulho. E eu não estou falando mal de Léo Formigão, não, porque Léo limpa todo dia. Lá em Goiabeira, sai por dia 40, 50 caçambas de entulho. 40, 50 caçambas de entulho. Aí, meu irmão, aí o cara vai lá, daqui a pouquinho, sabe o que vai acontecer? Vão voltar a ter carroças aqui dentro de Goiabeira, dentro da região de Vitória. Carroça, sério, recolhendo entulho, presidente. Ok. Eu gostaria que Vossa Excelência prestasse atenção quando eu estivesse falando, porque isso é importante, atenção, mas isso é muito sério, presidente. Por que ele está falando ok, quer acabar meu tempo já? Do tempo, não, mas calma aí, eu estou acabando de falar, presidente. Pô. Senhor vereador, desde quando começou a cobrar essas taxas de caçamba? Tem 6 meses, Leonil. As pessoas de Vitória estão desesperados. Então, eu peço a Vossa Excelência, juntamente com o Toninho, que vão lá para a prefeitura hoje e resolvam isso aí, porque as pessoas estão passando dificuldade, já estão tendo desemprego. E outra coisa, eu vou falar para finalizar minha fala. Nós estamos aqui lutando pelos moradores de rua, pessoas que usam droga. Isso está facilitando. Vou repetir aqui, Mazinho. Lá no bairro Jabu, tinha 3 moradores de rua, está com 30. Por quê? Eles estão recolhendo os lixos na rua, Natan, e jogando na maré e ganhando 5, 10 reais por uma pedra. Assim da Jardim da Penha, Praia do Canto, Centro de Vitória e outros lugares. Por causa desse problema aí, Concordo, presidente. vereador. Obrigado. Concordo. Mais algum vereador para discutir? Ah, não, perdão. Vereador Luiz Paulo Amorim. Já está subindo ali. Presidente, até se perdeu, vereador Denim. Depois que o senhor queria falar sem respeitar o tempo. Senhor presidente, senhores vereadores, Vida que segue. a todos que nos assistem pela galeria, pelo Facebook,
uma boa tarde. O vereador Mazinho está coberto de razão. Eu também subi nessa tribuna dias atrás para fazer uma fala sobre essa questão e principalmente no que tange aos bairros periféricos, onde as pessoas que vão colocar as caçambas não estão indo em função de que não conseguem licença, porque são ruas estreitas, o vereador Roberto Martins. E o que acontece? Aí você tem que pagar aquela pessoa, como o vereador Denim falou aqui, os craqueiros estão se fazendo, porque chega lá com um carrinho, dão 2, 3 reais, recebe um troquinho e acaba solucionando o problema do morador e solucionando o problema deles, mas só que cria um inferno para a comunidade. E a prova maior disso é só passar na rua, na Avenida Roberto Kennedy, no trecho que sai ali na Leitão da Silva, para ver que ali virou um depósito de entulho. A prefeitura vai lá, tira 3, 4 caçambas de entulho, no outro dia aquilo lá está cheio. Então precisa-se encontrar um caminho para resolver essa situação, um caminho que seja bom para todo mundo, que seja bom para a municipalidade e também para a comunidade. O morador da periferia, senhor presidente, ele sofre duplamente. A gente vê agora, foi assinado o contrato com a RDJ para atender a Poligonal 1, que é o bairro da Penha, São Benedito, Itararé, Bonfim, Gurijica, vários bairros ali. Aí a gente fica analisando o seguinte: a RDJ que ganhou o contrato poderia estar medindo 600 mil reais por mês. Está medindo só 40, 50. Está com 3, 4 gatos pingados para atender a população. Isso vai passar 4, 5, 6, 10 anos e os serviços da nossa região não foram executados. Mais uma vez, a gente está vendo que os serviços onde estão sendo feitos aí na área de periferia não são serviços de qualidade, é como aconteceu com a Pelicano com relação ao esgoto Projeto Terra. Ontem eu falei sobre essa questão do esgoto, que está dando problema seríssimo ali na região da Gurijica, de Consolação, que foi obra executada pelo Projeto Terra e que realmente não foi uma obra que teve uma fiscalização legal. Hoje a população está pagando preço muito pesado em função disso aí. E com relação a essas obras que estão ocorrendo na Poligonal 1, a gente está vendo também que a coisa está andando a passos largos, a passos bem lentos, melhor dizendo. A gente gostaria que fosse a passos largos. Infelizmente, a população está lá aguardando obras que venham atender principalmente a questão da mobilidade urbana. A gente vê uma série de escadarias, dependendo de serem acertadas, dependendo de colocar corrimão. Infelizmente, tem só meia dúzia de trabalhadores. Eu espero estar vivo para ver o final dessa obra do jeito que a coisa está caminhando. A gente espera da prefeitura que dê um arroxo nessa empresa, que ela possa estar assumindo o contrato de forma efetiva. Infelizmente, a forma que a Lei 8666, que é a Lei das Licitações, impõe a situação, que o menor preço que ganha, acaba essas empresas ganhando. Teria que ser técnico e preço. Que aí sim, a empresa que ganhar e vai ter condições de executar o contrato até seu final. Então eu quero chamar a atenção para essa questão que está ocorrendo em nossa região, porque é uma obra muito séria. E eu gostaria, senhor presidente, passar meu restante de tempo ao vereador Roberto, que ele me pediu que desse o tempo final aí para ele. Então eu quero agradecer aqui a oportunidade de estar aqui nessa tribuna. Vou repassar o tempinho, vereador Leonil. Vossa Excelência que está com vontade de ver o professor Roberto fazer a explanação que ele aqui está com vontade de falar nessa tribuna. Senhores vereadores, véspera de Natal, os professores de Vitória, do município de Vitória, esperavam receber um presente que foi amplamente divulgado pela Prefeitura de Vitória e não foi cumprido. Senhores, nós aprovamos aqui nessa casa um projeto de lei oriundo da Prefeitura que determinou que o cálculo de 1/3 de férias
passasse a ser feito em cima de 45 dias. Mas hoje, os professores, 45 dias de férias, mas hoje os professores foram surpreendidos quando receberam os seus contra-cheques e perceberam que o cálculo das férias, de um terço de férias, está sendo feito pelo cálculo anterior, e não em cima dos 45 dias prometidos e aprovados em lei. A lei está sendo descumprida agora, nesse momento. Os professores de Vitória estão decepcionados, indignados, porque isso foi propagado, seria um presente de Natal, e o que eles estão recebendo, mais uma vez, é o descaso dessa prefeitura, que não cansa de humilhar os professores de Vitória. É muita decepção. E eu fui pesquisar, senhores, existe uma argumentação que a prefeitura está utilizando, de que a lei não pode retroagir, por isso não poderia incluir o cálculo do mês de julho. E eu fui pesquisar e descobri que temos jurisprudência do STF, condenando prefeituras, municípios, né, do Brasil, a pagar até 5 anos de atraso por não ter feito o cálculo exato em cima dos 45 dias para os professores, para um terço de férias. Ou seja, na verdade, aquilo que se esperava, se pensava que era um presente, não era um presente. Era uma adequação a uma exigência de jurisprudência, que agora está sendo descumprida, e que pode causar danos para o município de Vitória, e que nesse momento está causando um grande dano psíquico para os professores de Vitória, que esperavam receber esse 1/3 em cima dos 45 dias de férias e não estão recebendo agora. É lamentável chegar agora às vésperas do Natal com essa péssima notícia. Infelizmente, os professores hoje estão chorando, estão lamentando, e eu estou também indignado com o que está acontecendo com isso, e não é à toa que muitas vezes alguns chamam o prefeito de pré-fake, porque, sinceramente, isso é brincadeira. Vereador Leonil, eu vou permutar os 5 minutos com o vereador Max da Mata. Então, ele inicia com 5 minutos. Senhores vereadores, eu queria aproveitar a oportunidade do assunto que está em voga aqui para fazer coro. Há cerca de 5 meses atrás, mais ou menos, eu tive uma reunião com o prefeito Luciano para falar exatamente desse decreto que regulamentou a fiscalização por parte da CETRAN de algumas questões na cidade, principalmente de estacionamento ou colocação de alguns equipamentos em vagas em vias públicas na cidade. E não trata só da questão das caçambas de entulho. Trata de caçamba de entulho, trata de trailer, trata de carro abandonado, de equipamentos privados que são colocados em área pública, em área de estacionamento público. Em função daquilo que a gente vive, de como funciona a dinâmica da cidade de Vitória, de fato, em algumas áreas da cidade, onde você tem estacionamento rotativo, por exemplo, isso deve ser fiscalizado e pode-se exigir algum tipo de licença especial. Mas será que com custo para o contribuinte? Será que mais um custo para o cidadão? Eu acho que há necessidade de um mínimo de bom senso, vereador Kleber, para que se permita não taxar o contribuinte 2 vezes. Uma, porque tem que pagar a taxa de reforma para o município, e outra, que além do custo de recolher de forma apropriada o entulho, vereador Deninho, ainda vai ter que pagar uma segunda taxa, que é o da colocação da caçamba.
para o recolhimento desse entulho. Ora, e se você decide que não vai cobrar essa taxa nas demais áreas da cidade, não acho justo que se cobre em outras áreas da cidade uma taxa que está regulamentada, que não vai ser cobrada na maior parte da cidade de Vitória. Pois não, Excelência? Max, parabenizar a Vossa Excelência, porque, de fato, eu até esqueci de mencionar, parabenizar a Vossa Excelência por esse tema tão importante, que já vem brigando por muito tempo. Tem um caso também dos condomínios. Claro, para a pessoa poder botar para fora qualquer tipo de situação, por exemplo, de 8 até 5 horas. Passou esse horário, ele não consegue descer com o entulho mais. A caçamba vai ter que ficar lá, e aí? Vai ter que ficar pagando a diária, a hora. Então, assim, realmente lamentável a situação que está acontecendo. Como eu falei, acredito que o prefeito não está sabendo disso, mas como Vossa Excelência levou até o prefeito, peço a Vossa Excelência que faça essa cobrança o mais rápido possível, porque nossa comunidade, a região continental, que eu represento, eu estou recebendo, diante de Deus, de 50 a 100 reclamação por dia de moradores em relação a esse problema. Eu nunca recebi tanta reclamação em relação à dificuldade para tirar a licença e para pagar, porque ninguém consegue pagar, e acaba a pessoa jogando em via pública, e nós que pagamos. E aí, Excelência, uma caçamba de entulho de uma obra não leva mais do que 3 dias, 1 semana, entende? Porque se o volume é muito grande da obra, não é feito através de caçamba, são os próprios caminhões que fazem isso, contratado pelo privado, pelo particular. Então, assim, o prefeito ficou, e aí, vereador Leonil, Vossa Excelência conhece essa temática, porque já levei esse assunto para Vossa Excelência como líder do prefeito. O prefeito ficou de conversar com o secretário Luiz Paulo, mas já se passou um tempo considerável para o secretário não apresentar uma solução para o prefeito, né? Para que possa publicar um novo decreto, revogando aquele e mudando essas regras da cidade de Vitória. Não faz sentido o contribuinte ter que pagar mais uma taxa, além de todas as que ele já paga, para fazer uma obra de reforma, de melhoria, seja da sua residência, seja do seu comércio. Então eu queria pedir a Vossa Excelência, pedir ao líder do prefeito nessa casa, pedir ao vereador Deninho, né, que possa intervir junto ao prefeito Luciano Rezende, para que a Secretaria de Transporte, Trânsito e Infraestrutura Urbana seja rápida na solução disso para a cidade. Obrigado. Pedir o vereador Max para estar assumindo, enquanto eu vou usar o tempo. Boa tarde a todos, cidade de Vitória, você que nos assiste pelas redes sociais. Quero parabenizar mais uma vez essa casa por estar agora verdadeiramente falando para toda a cidade sem fazer acepção. Hoje, quem nos assiste pelas redes sociais, pelo Facebook, vê tradutor em Libras, falando para aqueles que não conseguem nos ouvir. E hoje essa casa fala para quem ouve e para quem não nos ouve. Então nós não fazemos mais acepção, e que esta referência seja em todo o Brasil. Todos os povos, todo mundo merece respeito, dignidade e saber o que é discutido dentro de cada casa de lei. Então nós saímos na frente, agradecemos a Deus pela decisão prudente e responsável que essa casa mais uma vez tomou. Meu muito obrigado. Quero neste momento compartilhar com o vereador Max da Mata, os vereadores que trouxeram essa situação sobre lixo na cidade de Vitória, entulho na cidade de Vitória, e que quando vai tomar onde os moradores da cidade acabam sendo penalizados algumas vezes por falta de opção. Eu quero compartilhar o sentimento do vereador Deninho, entendendo que com certeza o prefeito vai ter consciência dessa situação, vereador Deninho, até mesmo que a Secretaria de Trânsito precisa urgentemente tomar um posicionamento imediato, porque a população não pode pagar, não tem onde jogar o lixo. Infelizmente está difícil transitar na rua, porque existe também aquela questão de prudência e responsabilidade, dever, obrigação também do cidadão que alguns não cumprem. Mas para eu cobrar alguma coisa, eu tenho que criar oportunidade para o cidadão de Vitória. Felizmente, vereador Max, algumas situações é inaceitável, insustentável. O cidadão não tem um bota fora,
Vem a empresa Vital ainda, retira lixo dos becos, faz ponto irregular de lixo no bairro, onde a gente tinha acabado de acabar com aquele ponto de lixo, e o lixo fica aguardando ali já trouxe esse assunto aqui, estou fazendo um apelo hoje à prefeitura. O prefeito é contra isso, já notificou, e eu estou fazendo um apelo dizendo que continua esse problema ainda e que precisa ser resolvido. A cidade de Vitória é uma cidade linda, cuidar dela é o nosso compromisso, é o nosso dever, é a nossa obrigação, mas precisa dessa casa estar participando, vereador Vinícius Simões, vereador Max, de forma precisa, igual está sendo feito aqui, fiscalizando, trabalhando em comum acordo com os moradores. Fomos eleitos para ser fiscal, olhos da população nessa casa. Então, fica aqui também a minha satisfação nesse sentido. Vamos estar trabalhando junto, levando ao conhecimento do prefeito Luciano Rezende, que por sinal tem respeitado muito essa casa, respeitado a cidade de Vitória, e que a gente vai continuar buscando melhorias e atender a expectativa do povo de Vitória. Então, fica aqui o nosso compromisso, vereador Max, Vossa Excelência, que tem trabalhado, lembro muito bem, quando Vossa Excelência veio questionar comigo sobre esse posicionamento, esse decreto. Vereador Leonil, uma parte, vereador Delinho, por favor. Gostaria que Vossa Excelência, se possível, saísse hoje ainda para ver esse problema, porque, como eu falei, relatei aqui, não só eu, mas o vereador Max, vereador Mazinho, e Vossa Excelência agora, as pessoas esperam o ano todo, Excelência, para fazer uma obrazinha. E é difícil fazer. E estão fazendo Natal, Ano Novo, Excelência, férias escolares, mandam as crianças para casa da avó, do avô, para poder reformar a casa. Então que Vossa Excelência possa ir hoje, tentar resolver esse problema para ontem. Sem sombra de dúvida, eu vou contar com Vossa Excelência, com o vereador Max, o vereador Mazinho. Já está contando já, eu queria que Vossa Excelência levasse para o prefeito urgentíssimo, Excelência. Ok, já mandei até um zap para ele dizendo que a gente vai bater um papo hoje. Quero também aproveitar este momento, convidar a comunidade, as comunidades de Santa Marta, Joana d'Arc, São Cristóvão, Maruípe, Taboazeiro, para hoje a ordem de serviço, o início de todo esse sonho passa a ser realidade na Grande Maruípe. Um projeto, vereador Natan, trabalhado, construído por várias mãos. Eu tive a honra de poder participar, ainda sem ser vereador, e quando cheguei nessa casa, coloquei o meu mandato à disposição para contribuir. Inclusive, o próprio secretário Marcelo de Oliveira, hoje secretário, estive com ele e com o secretário, então, da época, Rodney Miranda, levando os documentos para agilizar esse processo e que não gera mais custo para o governo do estado, para que chegue mais rápido possível nas mãos dos moradores de Vitória, principalmente desses 5 bairros que eu citei. Volto a repetir os bairros: Santa Marta, Joana d'Arc, São Cristóvão, Taboazeiro e Maruípe, os 5 bairros contemplados pela Grande Maruípe do governo do estado. Então fique aqui o convite a todos que hoje possamos de verdade estar participando deste momento ímpar, dessa ordem de serviço. Deus abençoe. Esgotados, oradores. Recomposição de quórum, vereadores, para a abertura da ordem do dia. Estou apertando a campanha toda hora. Senhor presidente. Pois não. Eu tenho que participar da Comissão Municipal de Tributos Imobiliários, que vai ocorrer agora às 15 horas. Então, portanto, tenho que me afastar por um tempinho aqui da sessão para ir representar a Câmara nessa comissão. Nos represente, vereador. Nós seremos bem representados por Vossa Excelência. Obrigado. A quórum. Primeiro item da pauta. Veto total ao projeto de lei 233/2017, contido no processo 9539, de autoria do vereador Leonil. Altera o artigo 1º da lei 7080, de 19 de setembro de 2017. A Comissão de Constituição e Justiça deu seu parecer pela manutenção do veto. A matéria está em discussão. Vereador Leonil. Cidade de Vitória. Você tem um veto que eu lamentei profundamente, vereador Vinícius Simões, foi um desses. Eu tive a oportunidade de estar na Secretaria de Trânsito, Transporte e Infraestrutura, primeiro como assessor técnico, depois como subsecretário,
e passei um período como secretário na gestão do prefeito Luciano Rezende. Identificamos um problema sério, vereador Anderson Marinho. Foi quando identificamos a necessidade de instalação de câmeras de vídeo monitoramento para ajudar a auxiliar a cidade de Vitória, auxiliar no que tange a segurança, e que nós nos esbarramos, vereador Roberto, e eu me preocupei muito, que a EDP, Excelsa, utiliza do solo do município, utiliza o município, o solo da cidade, não paga por esse serviço, vereador Samparrini, pasme, além de utilizar, sem pagar o serviço, aluga o serviço dos postos para concessionárias terceirizadas, como a Oi, como a Vivo, várias empresas de telecomunicação, de TV a cabo, essas coisas. E a prefeitura não pode utilizar o poste para implantação, instalação de câmeras de vídeo monitoramento. A ideia desse projeto de lei foi justamente para que os postes instalados dentro da cidade de Vitória, dentro do solo, utilizando o solo da cidade, e que não gera nenhuma despesa para a empresa, fosse para que também fosse utilizado para serviços que beneficiem a população da nossa cidade, como é a instalação das câmeras de vídeo monitoramento. E eu fiquei, vereador Vinícius, assustado com o veto. Quero deixar claro aqui que a minha insatisfação por entender que esses postes, que cada um que participa da cidade de Vitória precisa contribuir para o crescimento e oferecer mais qualidade de vida para a nossa população, mas entendem que invade competência, que é contratual. Então fica aqui um pedido deste vereador à secretaria, que entendeu que é inconstitucional, que nos ajude discutindo com a EDP, buscando esse diálogo para oferecer esse serviço para a cidade de Vitória, que através desse serviço a gente pode oferecer mais segurança sim, para todos os munícipes e para todos que visitam a nossa cidade. Infelizmente, chega este veto aqui, contrariando um projeto de lei que a gente coloca. Eu me assustei porque eu construí essa ideia com a Secretaria de Trânsito, né? Acharam o espetáculo e agora me chega um veto. Não sou eu que vou ficar aqui pedindo para derrubar veto aquilo que é importante para a Prefeitura. E aquilo que é importante para a cidade de Vitória, eu vou estar pleiteando junto ao prefeito Luciano, para que estejamos de verdade oferecendo mais qualidade de vida, juntamente com esses vereadores que têm essa preocupação com a cidade. Então, fica aqui nosso pedido, nossa preocupação. O veto foi mantido pela Comissão de Justiça, então eu não vou ficar discutindo para derrubada de veto, não vou seguir a orientação da Comissão de Justiça, porém, com essa insatisfação, entendendo que este serviço pode ser utilizado, esses postes, essas bases podem ser utilizadas para a implantação, instalação, melhor dizer, a instalação de várias câmeras de vídeo monitoramento e melhor atender a expectativa dos moradores da cidade de Vitória e também contribuindo para o turismo. O turista chega, ele vai ficar mais tranquilo, vereador Roberto, com essas câmeras de vídeo monitoramento sendo instaladas, também utilizadas por esses postos da IDP, Celso. Fica aqui a minha insatisfação, mas entendendo a questão de legalidade, eu vou seguir a orientação do veto, conforme a orientação da Comissão de Justiça, a qual estou como presidente. Ok. Mais algum vereador para discutir a matéria? Senhor presidente, encaminhar. Não, eu vou discutir a matéria, em seguida Vossa Excelência encaminha. Vereador Leonil para... Cidade de Vitória, colegas vereadores, as pessoas que estão aqui nos assistindo, principalmente as pessoas que nos assistem nas redes sociais. Queria cumprimentar a Tamile, que está aqui com algumas pessoas aqui da Associação de Surdos.
que vieram aqui para verificar de perto aí a iniciativa da Câmara, que é tornar mais democrático ainda as informações da Câmara para que as pessoas surdas possam ter acesso. Mas, vereadores, cidade de Vitória, eu vim aqui trazer uma notícia que, quando eu vi essa notícia ontem, eu fiquei com o coração batendo muito forte. O senhor Ademilton José Rezende, vereador Natan, pessoa em situação de rua, Parrinha, Mazinho. O senhor Ademilton frequentou o Centro Pop, frequenta a Escola da Vida, passou em primeiro lugar em metalurgia no IFES. Primeiro lugar, o vereador Parrinha, no Instituto Federal, vai estudar aqui no campus, aqui de Vitória, em metalurgia. E a Miriam da Silva, em quarto lugar no curso de segurança de trabalho. Aí, gente, como é importante os equipamentos. Como é importante a cidade manter as mãos dadas a essas pessoas. Elas passaram pelo conhecimento que elas tiveram e adquiriram no decorrer da vida delas. O mérito é delas. Estudaram, gastaram tempo, se dedicaram e, talvez no momento mais difícil da vida delas, elas toparam o desafio. Tenta se colocar no lugar dessas pessoas. Não tem casa, às vezes a família está longe, não tem onde morar, não tem um comprovante de residência, é discriminado por ser pessoa em situação de rua, por ser morador de rua, e passa em primeiro lugar num concurso no Instituto IFES do Espírito Santo. Há muitas reflexões a fazer sobre isso, cidade de Vitória. Muitas. Coisas a pensar em relação a isso. A primeira é essa. É que a cidade precisa continuar de mãos dadas com essas pessoas. Porque se a cidade não continua de mãos dadas com esta pessoa, ela não consegue caminhar. Ela não consegue caminhar sozinha. E agora ela pode talvez caminhar sozinha. As pessoas precisam de um período de apoio, de um momento de apoio. Existe um caso, vereador Wanderson Marinho, que gerou uma música famosa, uma música internacional famosa, está terminando meu tempo, que... Canta um pedaço, vereador. Não, ela é internacional, ela é inglesa, eu tenho medo de não conseguir me sair bem aqui. Não é um tomate, uma tomatada, né? Não sei. E aí, na guerra do Vietnã, depois de muitas explosões, depois de muita guerra, um jornalista viu uma criança carregando uma outra nos ombros. E o jornalista perguntou para essa criança: você vai conseguir chegar até todas as crianças feridas, ele ferido, na guerra do Vietnã. A criança ferida carregando uma outra criança nos ombros. Aí os jornalistas, eles frequentam, porque eles querem tirar as melhores fotos, que é da profissão. E ele viu aquilo e perguntou: você, o que está acontecendo? Você vai conseguir? Ele falou o seguinte: isso não é pesado demais para você? O jornalista perguntou. Aí o garoto falou assim: ele não é um fardo. He's my brother. Ele é meu irmão. Então essas pessoas não podem ser para nós fardo. Por mais que às vezes elas incomodem um pouco. Por mais que às vezes elas sujem a praça. Urinem em local inadequado. Porque você ter preconceito com ela e criticar ela porque ela faz aquilo não resolve nada. Terminando, presidente. Porque você falar que ela suja, que ela quebra, que ela bagunça, isso não soluciona nada.
O que soluciona é você achar um caminho para isso. E dizer, não pode ser um fardo. É o meu irmão. São nossos irmãos. E esse espírito de amor não é fácil ter. De compreensão, de tolerância, vereador Natan. Então a cidade precisa, vereador Wander Samarinho, resolver os problemas. Queremos uma praça limpa, queremos uma cidade melhor, que tenha mais paz, mas não é com preconceito e jogando pedra e criticando que se soluciona problemas desse tipo. Tempo, vereador. Terminando, vereador, é colocando nas costas e carregando, e chegando até o seu destino, como aconteceu aqui. 2 pessoas em situação de rua, e é o que esta Câmara, terminando, presidente, está fazendo. Amanhã não estarei na Câmara, vou lá no Palácio Anchieta, representando esta Câmara, para receber o nosso prêmio no Inoves, sobre o projeto que emprega pessoas em situação de rua. Então, é colocar nas costas e carregar, e trabalhar e gerar resultados. O preconceito não leva a nada. Então, vereadores, eu fiquei muito emocionado com essa notícia aqui, parabenizar o Ademilton, parabenizar a Johanna, os servidores lá da Escola da Vida, do Centro Pop, a Miriam, que hoje são alunos do IFES. A matéria pode ser encaminhada. Presidente, quero discutir a matéria. Discutir? A matéria... Eu vou discutir bem rápido, excelência. É que ele tinha pedido para encaminhar. Não, por aqui mesmo. No quesito ao veto do projeto... Então, vereador, em discussão ainda a matéria que o vereador quer discutir, então vamos manter em discussão, por favor. 5 minutos. No quesito ao projeto de lei, excelência, eu vou discutir lá de cima, presidente. Por favor, vereador. Senhores vereadores, por favor. Boa tarde, cidade de Vitória. Boa tarde, senhores vereadores, aqueles que nos acompanham pelo Facebook, pelo Instagram e pela galeria, assistentes dos colaboradores de vereadores. É o projeto que teve o veto do Executivo. Ele aqui nos cabe agora, Vossa Excelência, dentro do que o Executivo propôs aqui como veto, que ele trata o seguinte: as áreas de concessões, no caso, antigamente, popularmente é chamada Excelsa, hoje não é mais, é EDP, postes de iluminação pública situados nos logradouros públicos da cidade de Vitória, somente poderão ser utilizados pela própria empresa e pelo Poder Executivo Municipal. Ao acompanhar a Comissão de Justiça, e sim, ela tem total razão, já é competência do Executivo. Ou seja, nos cabe agora cobrar do poder de fiscalização, que é o nosso papel, que de fato, aquilo que é a obrigação dela, que ela possa de fato exercer. Agora, nos cabe agora é fiscalizar. Então, ela nos orienta aqui, nos alerta do que é nossa obrigação no sentido de fiscalização. Ela deixa muito claro, já é nossa competência, então agora falta fazer. Então, é esse alerta aqui para a Casa de Lei, nesse quesito desse projeto. E parabenizar Vossa Excelência nesse sentido, que é um projeto importante. Existem outros gargalos nessa linha, no quesito das câmeras e na cidade de Vitória. Por exemplo, existe um acordo, aliás, não é um acordo, um contrato vigente na cidade de Vitória, que é dos parquímetros. E dentro desse contrato, vereador Mazinho, fala que é obrigação da empresa a questão das câmeras de monitoramento. Se tiver 3, 10, 15, eu não sei a quantidade, mas não chega nem 10% do que já foi instalada os parquímetros. Então, nos cabe fazer também essa fiscalização mais próximo, dentro desse contrato que já está em vigor e que ainda não está na prática. E que eu acredito que essas câmeras já até foram compradas e não foram instaladas. E que é importante, que diminui, de fato, a sensação de segurança. E aí, principalmente, imagina, na região lá da Enseada, na Praia do Canto, Jardim Camburi,
nas áreas, no centro, coberto, onde tem um parquímetro e tem essas câmeras. O que poderia já diminuir em termos de assaltos e roubos naquele lugar, Mazinho. Então, ou seja, temos a oportunidade de avançar, existe o contrato e acredito também que existe até as câmeras compradas, mas não foram instaladas. Então, é nesse sentido, pegando a lei do vereador Leonil, nesse sentido, também fazer uma cobrança para que essas câmeras do vídeo monitoramento, que está dentro do contrato do parquímetro, possa ser, de fato, instalada o mais rápido possível para dar mais sensação de segurança para a nossa população de Vitória. Obrigado, vereador Anderson Marinho. Vereador Mazinho dos Anjos, com tempo de 5 minutos para discutir. Boa tarde, presidente. Boa tarde, vereadores, servidores, quem nos assiste e nos ouve pelo Facebook da Câmara. Vou aproveitar o debate do veto do projeto e concordar com o parecer do vereador Sandro Parrini, que realmente a lei, apesar de ter uma boa intenção, a Procuradoria apontou aqui alguns problemas, vereador Leonil, dos mais simples até alguns mais complexos. Por exemplo, a lei fala de Excelsa. Excelsa não é mais a concessionária que presta o serviço de energia na cidade de Vitória, nem no estado do Espírito Santo. Agora é EDP, é uma outra empresa que é de Portugal. Ela fala também aqui que os postes que se descrevem na lei, que são os postes de iluminação, esses não são responsabilidade da EDP. Da EDP são os postes de energia. Os postes de iluminação são responsabilidade da própria prefeitura. Então, devido a essas questões técnicas da lei, que a Procuradoria deu pelo veto da lei, que tem uma proposta muito boa, realmente, de regulamentar aquele monte de cabo que fica deixando a cidade feia. Aí eu queria aproveitar o ensejo, vereador Anderson Marinho, para dizer da importância de se fazer contratos bem feitos. Fazer contratos que sejam cumpridos. Esse contrato rotativo é um contrato que eu já li, já fiscalizei ele de ponta a ponta e tem vários problemas e várias coisas que a prefeitura não cumpre, inclusive a questão das câmeras. Já tem 3 anos que os rotativos são implantados e diversas câmeras que são obrigação contratual não são implantadas na cidade. E aí tem as mais diversas desculpas da secretaria, que tem problema com a EDP, que tem problema com não sei quem, que um tem obrigação e outro não tem. Então, é o contrato que foi mal feito e que precisa ser fiscalizado e cumprido, como eu fiz agora, nesse final de semana, em relação ao contrato de concessão das quiosques de Camburi. Tem uma cláusula que é simples. Qualquer pessoa, não precisa nem ter formação jurídica, vereador Leonil, só ele ler o contrato. Está lá. A partir de 30 dias da assinatura do contrato, a concessionária tem por obrigação manter do quiosque 1 ao 7 pelo menos 3 funcionando e todos os 7 quiosques, todos os 7 banheiros de 1 a 7 em plenas condições de uso para o cidadão de Vitória, mantidos eles abertos no mínimo 8 horas diárias e com limpeza. É difícil entender isso no contrato? Qualquer cidadão consegue entender que a partir de 30 dias, assinou dia tal, conta 30, tem que estar funcionando 7 banheiros limpos, no mínimo 8 horas por dia. Então é isso que a gente precisa, fazer contratos bem feitos, sem ser na pressa, para que sejam cumpridos na risca. Aí eu entro aqui em outro assunto importante, quando se fala de poste, vereador Natan. Eu tive, ano passado, visitando a central de monitoramento da cidade de Vitória, da Secretaria de Segurança. Tem mais de 200 câmeras de vídeo monitoramento da cidade, praticamente em Londres. Nós moramos praticamente em Londres. Toda esquina tem uma câmera. Tem lá dezenas de agentes de trânsito, de agentes da Guarda Municipal, sentados fazendo análise das imagens. Que, na minha opinião, já começa errado, que deveria ter ali uma empresa terceirizada, os agentes teriam que estar na rua. Só precisaria de agente de trânsito e agente comunitário para fazer o despacho. O que é o despacho? É para dizer o que ocorreu, a ocorrência que aconteceu ali, que a pessoa viu,
e ela acionar ou a polícia militar, ou a própria guarda, ou acionar o SAMU, ou acionar os bombeiros, de acordo com a demanda que apareceu nas imagens. Essa pessoa que faz o despacho tem que ser um profissional da área de segurança, que entende do assunto, não o terceirizado. Mas para analisar e olhar as imagens, é só ter uma pessoa, uma empresa terceirizada, contratada, como é o CIODES do governo do Estado. Como é o CIODES, que pode servir como exemplo. Aí você teria, no mínimo, Camilo, campeão mundial. No mínimo, você teria aí mais uns 80 guardas de trânsito e agentes comunitários na rua, prestando serviço de segurança para a população de Vitória. Porque você tem ali pelo menos 20 por turno, são 24 horas, o cara pode ficar 6 horas por turno, você tem 4 turnos, faz a conta. Dá 80 agentes de trânsito trabalhando sentado olhando câmera. E o pior, vereador Kleber, toda vez que eu faço contato lá e peço uma imagem de algum assalto, de alguma coisa que aconteceu na cidade, ninguém viu nada. Ninguém viu nada. Aí me espanta. Essa semana eu li uma matéria no jornal que mataram 3 árvores, concluíram, presidente? Sim, vereador. Na Praia do Canto. Tem câmera para tudo que é lado na Praia do Canto. Só do rotativo tem 40. Como que ninguém viu alguém matando a árvore? Com aquele monte de câmera. Para o cara matar uma castanheira daquela, deve demorar. Tem que ter uma blocadeira lá, o cara falou que fez um furo, jogou veneno. Ninguém conseguiu ver. Foi um fantasma que matou as árvores. Um fantasma. Pichação na cidade, todo dia tem nego pichando a cidade. Eu nunca vi uma imagem. Então, fica a dica, líder do governo, para a gente trabalhar isso com o governo, para a gente ver a possibilidade de começar a expor essas imagens para a população, a prefeitura expor mesmo. O sujeito está lá pichando, bota nas redes sociais, esse sujeito está pichando. Importante isso, vereador. Para ele ficar inibido, pelo menos, e não pichar mais. Porque ficar escondendo as imagens, ninguém sabe o que está acontecendo na cidade. Lembrando que isso é crime, né, vereador? Exatamente, tem lei aqui aprovada por essa Câmara que multa. O cara tem que ir lá pagar ou então pintar de novo. Então fica aqui a minha sugestão de começar a aparecer essas imagens com esses meliantes da cidade, para a gente saber quem é. Porque senão não adianta nada a gente ter câmera espalhada para a cidade e não funciona, ninguém vê nada, e ter agente de trânsito, agente comunitário que poderia estar na rua, está olhando as câmeras sem ter efetividade. Obrigado, presidente. Um abraço, vereador. A matéria ainda continua em discussão. Senhor presidente, Vereador Davi. em exercício e líder do prefeito. Sim, vereador. Com a fala do professor Roberto, me preocupei com o tema do pagamento do 1/3 de férias, se era sobre os se o pagamento é sobre 1/3 dos 45 dias ou os 30 dias, e foi pago de forma diferente daquilo que foi votado em plenário. Eu liguei para a Secretaria de Educação buscando a resposta. Como eu sou ex-vice-líder já não é muita coisa. Então, é muito complicado. Não, eu já abri mão, já renunciei. Se Vossa Excelência pudesse ligar, o tema da educação é um tema que muito sensível. O vereador Vinícius Simões já está indo atrás disso aí, tá bom? Não, mas eu liguei, a secretária executiva falou, em 2 minutos eu te dou o retorno. Já tem 60 minutos que os 2 minutos não começam. Vereador Davi, você me permite? Claro. Então, o vereador Roberto está... Só esperar. Liguei para a secretária de Educação e a explicação que ela me deu, quero transmitir para Vossa Excelência. Os professores receberam férias de 36 dias, certo? Segundo a interpretação da Prefeitura, o projeto de lei foi aprovado depois das férias de julho. Ok. Então, o efeito desse projeto de lei vai ser sobre as próximas férias de julho. E por que 36? Significa o quê? Que no mês de julho, os professores receberão, no mês de julho, os professores receberão as férias daquele período, que foi uma lei da Prefeitura, votada por nós vereadores. Então, essa é a explicação dada, que inclusive é o que está no projeto de lei, entendeu, vereador Roberto? Então, só para informar o vereador que... Vinícius, mas por que 36? Como? E por que 36 dias de férias? Porque é sexta-feira, porque é o período de janeiro e de dezembro. É o período de janeiro e dezembro. Não, São mas 36 dias de férias. Só para...
Ok, mas vereador aí Davi? teria que ser 30 dias, excelência. Não, aí seriam 30 de janeiro. De janeiro seria 30 dias. Então, 30, mas eles receberam 36. 36, eles receberam. Eu vi o contra-cheque. Isso, mas foi agora, que é a quantidade de dias de férias que eles estão. Não, mas é que tá, não... Para bater... Só lembrando que está na fala do vereador Davi. Só um minuto, só para terminar aqui. Esses 36 dias é referente às férias de agora, de janeiro. Mas como são divididas as férias? Julho são quantos dias? São 15 dias em julho e 30 em janeiro. 15. 15. E 30 em janeiro. 45 menos 15 são 30. Ou seja, teria que pagar 30 e não 36 nesse caso, se fosse isso. Eu quero saber de onde tiraram 36. Tem que verificar essa informação, que eu posso verificar. Mas acredito que as férias de julho não sejam 15, ok? Porque é uma semana de recesso. Minha filha estuda em escola pública, Santo Parrim também tem... É uma semana de recesso. Mas esse cálculo aí não interfere na reflexão do vereador Roberto. Eu estou passando a informação aqui. Eu queria, assim, por duas vezes, protestar. Primeiro, pela situação da educação, que merece ter um diálogo, uma nota explicativa rápida. Se é contábil, se é jurídico, que saia a nota. Segundo, vereador Leonil, são essas dificuldades que eu não entendo. Falam que querem dialogar. Meu telefone nem atendem. Isso vale para a Beth, para a secretária Kátia, para a secretária Adriana Esperandio, para tirar dúvidas, para conseguir votar em plenário e exercer o meu mandato. Mas, se é assim também que querem, que seja. Uma parte, excelência. Estamos em que fase? Só para você ver se cabe a parte. Caminhamento agora. Então, caminhar. Gostaria de encaminhar. Ok, vereador Roberto. Quero aproveitar para encaminhar, dizer assim, agradecer as informações do vereador Vinícius, mas dizer o seguinte, isso é uma inovação que a prefeitura está fazendo. 1/3 de férias se paga em dezembro e janeiro. Não se paga em julho. E a ideia de que a lei estaria retroagindo, não existe isso. Tá? A prefeitura fez um planejamento e ela está pagando. Tudo bem, menos mal a gente saber que há uma previsão que se vai pagar o resto em julho. Mas é uma inovação prejudicial para o professor, já que isso não existe no ordenamento. Na verdade, se paga o 13º de uma vez aqui, entendeu? E os professores foram surpreendidos com isso. Poderiam, pelo menos, assim, se a prefeitura estava pensando nisso, poderia ter chamado os professores para explicar o que ia acontecer, porque ninguém está sabendo. Até agora os professores estão me ligando, estão me passando mensagens, querendo entender o que foi que aconteceu. Agora eu estou entendendo. Agora eu vou passar para eles a explicação do que aconteceu, embora eu não concorde com essa metodologia da prefeitura. Mais alguém para encaminhar a matéria? Eu vou encaminhar, gostaria de convidar o vereador Sandro Parrini para estar assumindo aqui a presença. Senhores vereadores, quero aqui... Vereador Leonil, pelo tempo de 10 minutos. 3 minutos para encaminhar a matéria. Quero aqui, neste momento, dizer, mais uma vez, da tristeza de ver um projeto de interesse da população de Vitória virando veto, e os motivos foram apresentados aqui. Vou respeitar, Thiago, respeitar o parecer da Comissão de Justiça, que foi emitido pelo meu amigo, companheiro vereador Sandro Parrini, que eu tenho uns pareceres preciosos aqui na comissão, e eu respeito. O que me entristece, vereador, é saber que veio da Câmara, da Prefeitura. A gente tentou aliar isso aí, por motivos pequenos, a gente não consegue ver isso. E na realidade, a própria Prefeitura tentou por várias vezes esse diálogo entre a EDP. Foi vencido, teve uma dificuldade muito grande, mas a gente vai corrigir o que for para corrigir, para que esse projeto, ou vira uma indicação, Fernando, da Prefeitura, para beneficiar a cidade, que é interesse da Prefeitura. Por várias vezes o prefeito já cobrou isso daí, às vezes por questões técnicas acabam não sendo aprovado por causa de burocracia. Então, que vamos estudar como viabilizar para que esse projeto de verdade venha atender a cidade de Vitória. Quero aproveitar esse 1 minuto e 40 segundos que nós temos. Quero dizer que neste último sábado,
Nós tivemos o evento Natal Popular no bairro Santa Marta para atender a cidade de Vitória. Tivemos muita gente, foi um evento maravilhoso. A presença do humorista Pedro Manso, inclusive levando o nome da nossa região para o programa do Ratinho, na segunda-feira foi mencionado, né? Foi falado do evento, o humorista ficou maravilhado, Fernando, com o evento realizado social, para atender aquelas crianças que tinham seu Natal já comprometido, que não ia ter o Natal, né? E a gente pôde passear no final da festa, em frente ao Parque Moscoso, que está simplesmente extraordinário, falar com o prefeito Luciano. Papai Noel mora lá no Parque Moscoso, que aqui o lugar estava entupido de gente, atraindo pessoas de fora do município, do estado, gente de tudo quanto é lugar, e confesso a você que eu nunca vi o Parque Moscoso com tanto movimento, com tanta gente fazendo foto, alegre, contente como a gente viu. Então pudemos, naquela noite, naquele dia, naquela tarde, unir aquela festa maravilhosa, vereador Sandro Parrini, senti sua falta lá. Vossa Excelência sempre participa, né? Não deu para ir este ano. E aí, este ano, muitos brinquedos entregues, Papai Noel, humoristas, brincadeiras, milhares de crianças lá foram beneficiadas, muitas crianças, família. Tinha um sol, a gente até brincou que tinha um sol, vereador Anderson Marinho. Para cada criança, tinha, o sol de sábado estava de pelar as costas, mas foi gratificante. Só para encerrar, vereador, quero aqui, de verdade, agradecer a Deus por este momento mágico, este momento ímpar, em que tantas famílias foram contempladas e abençoadas, garantindo o seu Natal, o Natal de cada criança, sabendo que o verdadeiro sentido do Natal é o nascimento de Cristo, é Jesus, mas a gente pôde ali de verdade poder atender a cada criança. Foi uma honra. A matéria ainda continua na fase dos encaminhamentos. Senhor presidente. Vereador Davi Ismael, pelo tempo de 3 minutos. Encaminhar na forma orientada pela Comissão de Justiça a manutenção do veto se mostra como caminho para que o tema já debatido continue sendo debatido, a importância dele, mas não deve prosperar pelos vícios apontados nos pareceres presentes nos autos. E pedir a Vossa Excelência que preside esta reunião, que paute o orçamento municipal. A matéria ainda continua na fase de encaminhamento. Não havendo mais quem queira encaminhar, o veto entra em votação. Sim, mantém o veto, não, rejeita o veto. A matéria continua em votação. Vou encerrar a votação. Oito votos sim, nenhum não, nenhuma abstenção. 8 vereadores presentes. Mantido o veto. Próximo item. Próximo item de pauta. É um projeto em regime de urgência, de autoria da Prefeitura Municipal de Vitória, que altera o artigo 6º da Lei 8776, de 30 de dezembro
de 2014 e da outras providências. A Comissão de Constituição e Justiça já emitiu parecer pela constitucionalidade e legalidade, a de Finanças pela aprovação e a Comissão de Defesa do Consumidor e Fiscalização de Leis ainda não emitiu parecer. Senhor presidente. Vereador Wanderson Marinho, o autor do requerimento de urgência, com a palavra. Recorrer ao precedente regimental número 1, a retirada de pauta do projeto, tendo em vista que falta um ajuste junto com da Procuradoria, dentro de uma banca que estava sendo feita a discussão junto com os servidores e o sindicato. Tem uma parte aqui dos servidores, o sindicato está presente também no plenário, e aí eu quero recorrer ao precedente regimental número 1. É regimental, submeta a retirada da urgência ao plenário para deliberação. Votar, né? Votação simbólica. Votação simbólica, os vereadores que aprovam. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovada a retirada da urgência, retorna. A matéria retorna à sua tramitação normal. Senhores presidentes. Vereador Davi Ismael. Eu só queria me antecipar ao tema da eleição das comissões que acontecerá na primeira reunião de fevereiro. Se pudesse sair uma nota explicativa sobre como a Procuradoria interpreta a quórum, a participação de cada partido, como isso se dá, para que pudesse fazer os blocos antes do encerramento dessa legislatura. Então, presidente, se puder nos dar, a gente ainda tem a sessão da quinta, da quarta e da quinta da semana que vem. São 3 sessões. Terça é o Natal. Pedir à Procuradoria para emitir Quinta é prestação uma nota de conta. explicativa. Isso. Porque a gente tem o quórum, cada partido tem que participar, como isso se dá a proporcionalidade. Como se dá a proporcionalidade. Porque hoje a gente tem o PPS com 4 vereadores, o bloco que lidero com 4 vereadores, PSB, PV e PP, então do mesmo tamanho. Temos o PSDB com 2 vereadores, o PT do B também com 2 vereadores. E o resto, um separado. Tem a questão da proporcionalidade, tem a questão da construção das composições, que é eleita na primeira reunião da comissão. Não, a presidência, mas a composição da comissão é definida antes da presidência. Então, eu preciso definir. Eu já, mais uma vez, reitero o convite que fiz o PSC. Mais uma vez, reitero o convite que fiz ao PSC para realizar, para formar o bloco com o PSB. Okay. Presidente, só se uma questão matemática, a proporcionalidade só tem como se dar das duas maiores comissões. As outras que são formadas por 3 integrantes, não tem como se aplicar a proporcionalidade. Então, eu entendo que se deva aplicar essa proporcionalidade no todo das comissões que são formadas por 3 membros. Okay. Vou pegar um parecer da Procuradoria para, a partir do parecer opinativo dela, nós tirarmos nossas conclusões. Próximo item. Projeto de Lei número 78/2018, contido no processo 4680, autoria do vereador Roberto Martins. Altera os artigos 17 e 19 da Lei 8174, de 21 de outubro de 2011, a qual versa sobre o sistema de estacionamento rotativo pago nas ruas, logradouros públicos de Vitória e de outras providências. Comissão de Constituição e Justiça, parecer pela constitucionalidade e legalidade. Comissão de Finanças, aprovação da matéria. Comissão de Defesa do Consumidor, aprovação da matéria. Comissões de Políticas Urbanas e Mobilidade Urbana, ambas pela aprovação da matéria. A matéria está em discussão. Senhor presidente, quer discutir a matéria? O Roberto discutir a matéria, assim, ele colocar aqui a diferença aqui na prática, como que seria isso na sua explicação, se puder me auxiliar nisso, para facilitar o meu voto.
Senhores vereadores, esse projeto não está criando nenhum direito, o direito já existe, né? É o direito que o morador tem de estacionar o carro na rua onde ele mora, que já foi alterado por uma outra lei, de autoria do vereador Vinícius Simões, que sofreu uma emenda do vereador Mazinho, depois que a gente discutiu sobre isso, que a lei anterior dizia que poderia estacionar só na sua rua. Pela lei do Vinícius, agora, não precisa estacionar só na sua rua, mas pode estacionar em qualquer rua do bairro. A emenda do Mazinho foi de que isso sirva não só para o centro, mas para toda a cidade. Isso já foi alterado, isso aí, meu projeto não tem nada a ver com isso. O meu projeto é o seguinte, é outra coisa. A lei já existe, o direito já existe, só que a lei está equivocada nos termos. A lei fala que quem tem esse direito é quem tem a propriedade do imóvel. Não, e isso está incorreto, porque na verdade quem tem esse direito é quem tem a posse do imóvel. Porque você pode ser proprietário e morar em outro bairro. Então imagina, pelo que está dito na lei, você que tem a propriedade do imóvel, mas mora em outro bairro, vem e estaciona na rua, entendeu? O que a lei diz. Isso na prática existe meio que um compromisso que é feito, que não funciona assim, mas não é o que a lei diz. Então, a gente está trazendo aqui uma mudança, uma alteração da nomenclatura, né? Uma parte, Os Celeste. termos, pois não. Então, no caso, isso, quem mora de aluguel, no caso, seria contemplado? É isso? Exatamente. Quem mora de aluguel, no caso, seria contemplado. É, o que na prática já acontece, né? Mas acontece a revelia da lei, porque não é o que a lei diz. Digamos que a administração faz vistas grossas, nesse caso faz vistas grossas para o bem, porque é óbvio que é para isso, né? Não é para quem mora em outro bairro, né? Mas enfim, mas não é o que a lei diz. Então a gente está ajustando a lei para que ela diga o correto, que na verdade é o morador que tem que ser beneficiado, não é o proprietário, correto? E também tem um detalhe, é que a lei, ela também exige uma série de documentações exageradas, e a gente está restringindo um pouco isso também, com relação a isso. Mas assim, ou seja, nós não estamos criando nenhum direito novo aqui, nós estamos apenas melhorando Vereador, o teor da lei. aproveitando que Vossa Excelência está explicando, e é importante para quem nos assiste, levando em conta que o projeto de Vossa Excelência é um projeto de interesse da população, ainda mais essas pessoas que são prejudicadas, quais são as documentação que hoje é exigida e que Vossa Excelência pede para que não que deixe de exigir? É porque exigiu, por exemplo, que você tivesse uma declaração em cartório, entendeu? De que é morador e tal. Não precisa disso. Você tem um comprovante lá de morador. Ó, está aqui o comprovante, precisava de cartório, entendeu? Esse tipo de coisa. Que existe e que não é cumprido, tá, Excelência? Não é cumprido. Porque está na lei, mas ninguém faz isso. Então, ele está tirando, enxugando, desburocratizando isso, para que realmente aquele que for morador possa fazer o uso adequado. Ok. Vereador Roberto. Pois não. Rapidamente, vereador Parrini. vou tentar aqui dar um exemplo. De repente, Vossa Excelência pode até me ajudar, caso esteja enganado. É como se o locatário, aquele que está alugando um imóvel, né, não pudesse ter direito à sua garagem, caso o imóvel seja alugado com garagem. Ok? Assim, é isso mesmo. É bem, eu acho que seria mais ou menos dessa isso forma. aí. E Vossa Excelência, através do projeto, está dizendo que o locatário, por ele ser o locatário, o possuidor do imóvel, ele tem direito a utilizar aquela garagem. Isso. Ok? Não estamos entrando no mérito se deve ou não ter o direito de usar estacionar na rua, porque isso já existe. Eu não estou mexendo nisso. Isso já existe na lei, né? Estou só adequando a nomenclatura da lei. Ok? Ok. Matéria ainda está em discussão. Não havendo quem queira discutir, a matéria pode ser encaminhada. Vou encaminhar pela aprovação, senhor presidente. Mais algum vereador? Quero também parabenizar o vereador Roberto. É uma demanda da região, não só da região, de vários lugares que se encontram com este problema. Na verdade, é uma forma de regularizar, regulamentar e proporcionar mais tranquilidade para os moradores, aqueles que utilizam dessas vagas, vereador Roberto. Diante disso, entendendo a necessidade e entendendo que é um clamor da população que utiliza deste serviço, eu venho encaminhar pela aprovação desta matéria. Mais algum vereador?
Não havendo mais quem queira encaminhar. Põe em votação, presidente. Tem que falar no microfone. Senhor presidente, Termina de comer primeiro. eu sou líder do PPS ainda ou já me tiraram aí, excluíram? De repente Leonil tirou, não estou sabendo. Não, é Vossa Excelência ainda, está aqui. Sou ainda? Tá aqui. Então eu tenho direito de encaminhar ainda, não tem? Obrigado, senhor presidente. De nada. Senhor presidente, acabei de sair de uma reunião na Secretaria de Obras, com sede de SAI, a subsecretária Moemer, onde foi apresentado para a gente lá, para as lideranças comunitárias, o projeto de arquibancada do campo da Pedra Cebola, do Mazinho. Aquilo é uma obra, senhor presidente. Camilo que está aí, nosso atleta, vereador Mazinho que joga futebol, vereador Sandro. Aquilo é uma obra esperada por mais de 30 anos, André, que brigou muito e briga muito por essa obra, que vai sair do papel, graças à insistência de vocês, graças ao trabalho de vocês, liderança comunitária. Estivemos lá agora, o Camilo estava, o Paulo Vitor esteve lá, estava lá, o Walter Guedes, Maria, Elzinha, e aí foi apresentada a proposta da arquibancada, por sinal muito boa. É uma proposta inovadora, senhor presidente, diferente, não existe aqui em Vitória ainda. Mas aquilo que me deixa feliz, senhor presidente, é ver que está saindo realmente do papel aquele campo da Pedra Cebola, Velho Mazinho. São muitas as crianças que utilizam aquele campo ali, senhor presidente. Isso. São mais ou menos 400 crianças, André, que utilizam ali. Mais ou menos 400 crianças que utilizam aquele campo ali. Muitos saíram dali. Nós temos Chiesa, por exemplo, que saiu da Pedra Cebola. E entre outros jogadores famosos que estão aí fora, aí, Zé Gatinho, que mora lá em Goiabeiras, que foi contratado pelo Botafogo. Infelizmente foi pelo Vasco, não foi pelo Botafogo. Está lá jogando no Botafogo. Zé Gatinha, lá de Goiabeiras, foi da Pedra Cebola. A Pedra Cebola levantou vários atletas de ponta ali. Camilo jogou também lá, Camilo? Pedra Cebola, Camilo aqui, ó. Então, me deixa muito feliz, vereador Sandro Parrini, Vossa Excelência que é vereador atleta, vereador que joga futebol todos os dias. Eu fico muito feliz, Fernando, de poder ver essa obra sendo papel. E aqui eu quero agradecer ao prefeito Luciano Rezende, quero agradecer ao Sérgio Sá, a todos envolvidos nessa obra. É um sonho, repito, por mais de 30 anos aguardado pela comunidade. Ao Rubinho, né, nosso líder maior da Pedra Cebola, que se emocionou no dia lá que foi anunciado, meus parabéns para ele. Ao secretário Luiz Manuel também, que trabalhou muito para que essa obra saísse do papel. Tem muitas mãos ali, muitas cobranças, muitos cobraram em relação a sair desse papel da Pedra Cebola. E hoje, quando eu vejo aquela empresa ali trabalhando, Mazinho, e realmente sendo executada a obra, fico muito feliz. Assim outras obras no município, assim como também a do Centro Esportivo de Goiabeiras. Uma obra faraônica, fantasma, um elefante branco, prometido em 2007. Prometi em 2007, professor Roberto. Eu não estava aqui, nem Vossa Excelência, e muitos de nós não estavam aqui. Porque se eu tivesse, não teria acontecido isso em Goiabeiras não, velho Mazinho. Foram lá, véspera de campanha, em 2008 era campanha, em 2007 prometeram que ia fazer uma obra, um centro esportivo de 54 milhões de reais. Enganaram, entubaram a Grande Goiabeiras. E aí iniciaram uma obra, gastaram mais ou menos 10 milhões. Nada foi feito, fizeram um cemitério de ferragem enferrujada, que hoje virou sucata, que é a nova empresa que ganhou agora lá para fazer uma obra de 3 milhões e meio, pegou a ferragem, amassou, quebrou tudo e jogou fora. 10 milhões de reais enterrado no cemitério. Veja bem o que estou falando. Tinha que ser feito mesmo, Excelência. Tinha que ser feita uma CPI para investigar isso aí, porque isso aí é um crime. Vereador. Roubaram o município de Vitória, senhor presidente. Estrangularam o município de Vitória em 2007, 2008. Não só essa obra, mas outras obras também no município. Então, quero aqui parabenizar e agradecer ao prefeito que iniciou o Centro Esportivo de Goiabeira, iniciou essa obra da Pedra Cebola e outras obras que estavam paradas, desacreditadas pela população capixaba, especialmente da região continental, que tanto esperava por essas duas obras importantíssimas, entre outras que estão acontecendo. Obrigado, presidente. Mais algum vereador para encaminhar? Presidente, eu vou aproveitar e encaminhar depois da fala do vereador Deninho. Fizeram o quê, Deninho? Você vê como é que é.
Vereador Denim, por isso que é importante você não sair do plenário e ficar aqui, porque sempre traz uma notícia boa para a gente poder falar também. Queria aproveitar, presidente, rapidamente no encaminhamento, caminhar pela aprovação da matéria e pedir ao vereador Denim, que sempre consegue resolver as coisas da prefeitura, que eu tenho mais dificuldade, aproveitar que ele veio aqui falar do Parque da Pedra da Cebola, que eu moro ali pertinho também, frequento muito com as crianças. Na parte gramada ali, onde tem o pessoal que joga futebol americano, beisebol, está totalmente desnivelado. E como está tendo uma obra ali, né, do campo de futebol, até tirando a areia, de repente pedir para a empresa que está fazendo, não sei como o secretário pode fazer, para aproveitar e nivelar aquela parte da grama, para ficar plano, porque ali tem gente que caminha, corre o risco de torcer o pé. Então aproveitar que está tendo a obra e faça essa sugestão aí para a gente tentar dar uma nivelada na grama, porque se você nivela com a areia, com a terra ali, com 2, 3, um mês, a grama já tá na terra e vai ficar bacana ali o gramado onde o pessoal usa para caminhar, para jogar futebol americano, para jogar beisebol, para as crianças correr, fazer piquenique. Então fica aí o meu pedido a Vossa Excelência como futuro líder do prefeito, espero, você ou o vereador Vinícius, tem Anderson Marinho também, que pode ser líder do prefeito, Max pode ser líder do prefeito. Então já solicito aos 4 possíveis vereador líderes Davi, meu sonho, que peçam, talvez, renovação do passe aí de Leonil para ser líder. Já faço o pedido para tentar nivelar, Deninho, aproveitar a obra e tentar fazer nivelamento. Eu sei que no encaminhamento não pode ter parte, mas vamos quebrar a regra aqui, é rápida. Parabéns, Vossa Excelência, Obrigado. que está ali fiscalizando dia a dia aquela obra ali do Parque da Pedra de Cebola, que tem em suas mãos ali, Excelência. E conte comigo também, vereador Mazinho. Obrigado. Foi até o pedido do meu sogro que fez esse pedido, que ele quase torceu o joelho essa semana. Ali ele queria me contratar para entrar com um processo contra a prefeitura. Eu falei, não, o Deninho vai resolver. Não precisa da ação. Obrigado. Perdeu o voto do sogro, hein? Mais algum vereador? Não havendo quem queira encaminhar, a matéria entra em votação. Sim, aprova, não rejeita. Vereadores, vereador Mazinho aí. Encerrando a votação. Dez presentes, 9 sims, nenhuma abstenção. Presidente não vota, matéria aprovada. Encerrada a pauta, a presidência encerra a presente sessão. Convoca os vereadores para a sessão de amanhã, às 16 horas. Está encerrada a sessão. É o que é?